Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a fake news bolsonarista de que teria taxa das medalhas dos medalhistas olímpicos. Aqui está a Gleisi Hoffmann falando aqui, ó, mais uma fake news bolsonarista foi desmontada. Não existe taxação para medalhas olímpicas, não sei que lá, e não sei que lá. E o Lula editou uma medida provisória que isenta de imposto de renda as premiações para medalhistas. Olha, então o Lula escreveu uma medida provisória para nada, Gleisi? Que história é essa? Como é que era fake news e precisou o Lula fazer uma MP sobre isso, né? Vamos entender esse caso aqui, que ilustra muito bem duas coisas. Primeiro, os memes do Tachad funcionaram, o pessoal está se sentindo machucado por dentro com esses memes do Tachad. Segundo, que esse pessoal usa fake news igual usa o rabo deles, para qualquer coisa que eles acham que é útil. Né? Ele vai ser mentira, ser verdade, isso não interessa. Se é crítica ao governo, eles dizem que é fake news, né? E, no final das contas, aqui, ó, comprovado, eles próprios chegaram à conclusão e tiveram que fazer uma coisa, né? E que bom, e no final das contas, que bom que foi isso daí. Quanto menos imposto, melhor. Eu sou a favor de tudo quanto é redução de imposto que tiver, eu sou a favor, né? Essa notícia foi sugerida por Super Rico, que não paga imposto, Decasseg Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, alguns dias atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, Tachad é ouro na taxação. Imposto sobre prêmios e medalhas nas Olimpíadas choca brasileiros e coisa e tal, né? E fiz até uma thumbnail bem humorada aqui das medalhistas brasileiras e coisa e tal, e o Tachad já olhando assim, vou cobrar imposto, vou taxar esse pessoal, né? E aí, imediatamente depois disso, aqui foi há 5 dias atrás, ó, aí aqui, no dia 7 de agosto, ou seja, há 2 dias atrás, um monte de gente falou sobre isso também, não foi só eu que falei não, um monte de gente falou sobre essa questão de taxar medalhas e coisa e tal, e aí a Gleisi veio, não, porque mais uma fake news bolsonarista foi desmontada, não tem taxação de medalhas olímpicas e coisa e tal. Aí botou isso aqui, Receita Federal esclarece, medalhas olímpicas são isentas de impostos federais e coisa e tal. Medalhas, bem como os troféus e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em evento esportivo oficial realizado no exterior não pagam imposto, né? Mas, olha só, no meu vídeo eu esclareci muito isso daí. Eu falei, não, a medalha em si, você não paga imposto, é verdade, mas o prêmio que você recebe em dinheiro pela medalha, você paga imposto, e paga imposto caro. E eu falei lá até as condições de imposto que paga, quanto cada atleta ia pagar mais ou menos, e ainda expliquei que não é o total aquilo ali não, aquilo ali é só o retido na fonte, depois você ainda tem, no Carnê-Leão, né? Depois no final do ano você tem que fazer, em abril do ano que vem, você ainda tem que fazer a declaração total dos rendimentos, talvez tenha que pagar mais ainda, né? Dependendo de quanto que a pessoa ganhou, né? Enfim, é óbvio que paga imposto, né? Mas aí o Lula veio com essa, não porque ficou feio para eles, né? O pessoal tá todo mundo orgulhoso que o pessoal ganhou medalha no Brasil, muito bacana e coisa e tal, e paga imposto, né? Tachad paga imposto e coisa e tal. Aqui, ó, taxa olímpica. Receita Federal diz que atletas não precisam pagar imposto pelas medalhas, tá dizendo que é fake news. Falar que tem que pagar imposto de medalha é fake news. Sendo que, a gente falou claramente, é sobre as premiações, né? O imposto é sobre as premiações, é óbvio que é isso, né? Inclusive, aí teve um caso aqui que a Receita explicou melhor aqui, olha só. Receita diz que não pode abrir mão de imposto sobre prêmios que seguem a mesma norma para todos os trabalhadores. Ah, então não pode, tem que pagar o imposto também, porque rendimento, imposto de renda, né? Então não tem que pagar, né? Todo trabalhador paga, coisa e tal, né? Pois é, ou seja, ficaram com esse negócio de que não tem imposto, não que é fake news, imposto não existe, até que o pinguço corrupto viu que a coisa está muito feia, né? Porque a verdade é essa, né? Eles estão percebendo uma queda de popularidade do Lula muito grande nesse momento. Ninguém quer aparecer do lado do Lula. O Lula virou um sujeito do radioativo, um leproso radioativo. Ninguém quer ficar do lado do cara. Aí o Lula está preocupado com isso, né? Aí ele resolveu editar uma medida provisória que isenta de imposto de renda as premiações para medalhistas olímpicos e paralímpicos. Ele pode fazer isso, realmente ele pode, né? Pela legislação tributária brasileira,
brasileira, você pode a qualquer momento reduzir imposto, você não pode aumentar imposto. Para aumentar imposto, tem os períodos da noventena, da anualidade, eu já expliquei para vocês, anterioridade, né? Tem uma série de critérios ali, mas para baixar você pode baixar a qualquer momento. A ideia desses critérios é justamente evitar que o governo saia aumentando imposto na cabeça do governante, né? E eu já expliquei para vocês qual é o problema disso. O governo caga para isso, fala que é contribuição, não é imposto, e aí aumenta do mesmo jeito, né? Ou seja, infelizmente, esse negócio, direito de papel não existe, meu amigo. Se você acha que tem um negócio escrito num papel que vai te proteger de alguma coisa, não protege de nada, cara. A Constituição, essa ideia de direito de papel, não, porque a Constituição que te dá os direitos, porra nenhuma. A Constituição do jeito que está escrita ali, desescreve, reescreve, interpreta de outro jeito, muda tudo, né? Ou seja, tudo que tem na Constituição para evitar que o governo oprima o indivíduo é desrespeitado pelo governo com a maior facilidade, sem nem tá aí para nada. Agora, no contrário, não. Ao contrário, quando é para sacanear o indivíduo, quando é para botar o cara na cadeia, para sacanear ele, aí sim. Quando é para pagar imposto, né? Quando é para aumentar imposto. E eu ainda falei no meu vídeo também, né? Que é verdade também que esse imposto não é de agora. Esse imposto já existe há um tempão. Sempre existiu, na verdade, né? Não mudou nada agora, né? Mas eu deixei claro, nunca foi cobrado com tanto gosto quanto pelo taxário. O taxário gosta de cobrar imposto. O Lula está desesperado. Ele quer muito dinheiro para ele roubar, quer muito imposto mesmo, né? Pois é, aí me vai o Lula e sacaneia, dá um tiro no pé da galera. Tava toda a galera esquerdista falando que não, que é fake news da direita, fake news bolsonarista, que não tem imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí me vai o Lula e tira o imposto. Ou seja, não, primeiro a gente falou que não podia, não posso deixar de cobrar, tem que cobrar. Aí o Lula vai lá e edita a medida provisória, agora não pode mais, agora pronto, não cobra mais, acabou, resolvido o problema. Não, parabéns ao Lula, foi uma medida boa. Eu acho que toda redução de imposto é boa. Tem um pessoal que fala assim, mas é injusto tirar do medalhista olímpico que está ganhando não sei quantos mil e aí o pobre continua pagando imposto e coisa e tal. Eu não penso assim, não, tem que tirar imposto. Diminuir o imposto é bom para todo mundo, porque todo imposto, no final das contas, é imposto sobre a sociedade, né? Os medalhistas olímpicos que vão ficar com mais dinheiro agora, esse dinheiro não vai ficar parado na mão deles. Ninguém mais deixa dinheiro no colchão, né? Eles vão comprar alguma coisa, vão gastar com algum serviço, vão passear, vão fazer alguma coisa. Esse dinheiro vai ficar circulando na sociedade da melhor maneira possível, que é com acordos voluntários, né? Como eu falo para você, sempre que você tem acordos voluntários, que você tem transações voluntárias, os dois lados ganham. Então não vai ser só o medalhista olímpico que vai ganhar dinheiro com essa redução do imposto. Vão ser as outras pessoas também. Esse medalhista olímpico vai fazer alguma coisa com isso, vai, sei lá, comprar um carro, vai comprar alguma coisa, fazer uma feira, fazer um churrasco, comprar carne, fazer um churrasco. Sei lá o que o cara vai fazer. Mas seja lá o que for que ele fizer com esse dinheiro, vai estar na economia real, vai ser uma transação voluntária. Portanto, vai ser positivo para a sociedade brasileira. Ao contrário, se o governo tira esse dinheiro dos medalhistas, passa a ser a coisa involuntária, passa a ser coercitivo. É dinheiro usado pela força. O governo não precisa estar de acordo com ninguém para tirar o dinheiro, nem para gastar o dinheiro. Ele gasta do jeito que ele quiser também. Ou seja, é a pior situação possível. Diminui a riqueza do mundo, porque o dinheiro gasto pelo governo ele é mal gasto, por definição. Se ele fosse feito voluntariamente, sempre numa troca voluntária, seria sempre gasto, bem gasto. Como é com coerção, como é com violência, envolve violência, então é sempre mal gasto por definição. Não importa o que o governo gaste, o dinheiro gasta mal. Ao passo que, estando na mão dos atletas, é melhor. Então o que eu falo, sempre tem que deixar o dinheiro na mão das pessoas, não do governo. O governo é que é o ruim nessa história. Então parabéns ao Lula pela medida provisória, aprovei uma medida do Lula nesse caso, né? Mas é que ficou engraçado, ficou. E os esquerdistas estão tudo puto, porque todos eles, né, pessoal, o Felipe Neto falou na internet, não, porque que absurdo, que já existiu imposto, que o Bolsonaro cobrou imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo falando que é mentira, fake news, fake news, fake news. Aí agora, não, o Lula realmente reconheceu o imposto e tirou o imposto e coisa e tal. Ficaram tudo com cara de tacho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da obra que o Lula foi inaugurar lá em Santa Catarina, né? Que é uma coisa absurda, porque é uma obra de iniciativa privada, na verdade, o governo não tem nada a ver com isso, nem financiamento o governo está fazendo dessa obra. Mas ele foi lá inaugurar, porque, né, na visão dele tem que inaugurar a obra em Santa Catarina, e reclamou que ninguém queria aparecer na foto com ele. Não foi deputado, não foi governador, não foi ninguém de Santa Catarina para aparecer na foto com ele. É lógico, Lula,
Ninguém quer aparecer na foto com você. Você é um pinguço corrupto que todo mundo sabe que não tem futuro na política. Qualquer um que aparecer do teu lado perde voto. Ninguém quer aparecer do teu lado. Lula finalmente superou o medo dele, né? Primeira vez que ele apareceu lá no terceiro mandato dele em Santa Catarina, e mesmo assim, meu amigo, não tinha ninguém lá. Devem ter dado um jeito de afastar as pessoas, porque se tivesse gente lá, estava protestando contra ele. Essa notícia foi sugerida por Peter Emagreceu, Funça Católico Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E sim, eu emagreci. Se você quiser acompanhar o meu processo de emagrecimento, eu fiz até um canal sobre isso, chamado Gordão Fitness. Ali tem os vídeos meus acompanhando todo o meu processo de emagrecimento, de exercício, de médico e coisa e tal. Bom, mas vamos falar por aqui do nosso caso aqui, né? O curioso é isso, o Lula acha que inaugurando obra vai trazer apoio para ele, vai dizer que o governo está fazendo coisas, como todo mundo sabe que o Lula está só roubando. O Lula é um pinguço corrupto. Tudo que ele faz é roubar, né? Ah, inaugurou a obra aqui, né? Será que inaugurou mesmo? Porque, olha só, em busca de popularidade, Lula inaugura até obra da iniciativa privada aqui, ó. O presidente pretende visitar Santa Catarina para inaugurar o complexo rodoviário que foi bancado pela Artéries Litoral Sul. Ou seja, uma empresa privada. Não tem nada de governo nisso aqui. Essa obra foi feita pela iniciativa privada, mas o Lula foi lá inaugurar porque, né, tem que fazer alguma coisa. O Lula não consegue entregar nada, pelo menos isso, né? E teve coragem, porque lembra que há pouco tempo atrás, aqui no início de julho, Lula não vai a 3 estados brasileiros por medo de hostilidade. O que é hostilidade? Ninguém gosta do Lula em nenhum estado brasileiro, né? Mas tem alguns estados que eles têm mais facilidade de controlar o povo e conseguir trazer só os cupincha dele para ir nas manifestações lá, né? Em Santa Catarina não é um desses estados, então ele é um dos estados que ele não foi. Mato Grosso, Goiás e Santa Catarina, né? Pois é, agora foi lá para inaugurar a coisa e ficou chateado, porque vinha aqui, ó, eu vim para Santa Catarina para inaugurar uma obra que andava devagar, e concluímos em apenas 1 ano e 6 meses, porque eu gosto de mentira e não de jet ski. Porque é mentira, né? Ele não trabalhou nada nessa obra. Essa obra foi feita pela iniciativa privada. Isso já estava licitado desde o governo Bolsonaro há bastante tempo. A iniciativa privada que terminou a obra. Não teve uma gota de suor do governo Lula, nada dele lá. O financiamento, inclusive, é da iniciativa privada, então não tem nada de governo nisso daí, né? O que tem é mentira, porque eu gosto de trabalhar e não de jet ski. Não, Lula, você gosta de mentir, todo mundo sabe disso, né? E reclamou que o Jorginho Melo não quis aparecer, né? O Jorginho Melo é o governador de Santa Catarina e, lógico, o Jorginho Melo sabe, conhece o público dele lá, né? Não foi na obra, né? Como o Tarcísio também não vai nas obras lá de São Paulo. O Lula fica injuriado, porque ele acha que não, que o governador tem que ir com ele para aparecer na obra. O Lula não percebe a imagem que o povo tem dele. Lula, você é um bandido, um corrupto, um pinguço. Ninguém quer aparecer no teu lado. Quem aparece no teu lado está comprometendo a carreira para o resto da vida, está se destruindo politicamente para o resto da vida. Olha só, nem deputado de Santa Catarina do PT apareceu na foto com ele. Você sabia disso? O pessoal lá do PT também, deputados de Santa Catarina, porque Santa Catarina é o estado mais conservador, é um estado que elege pouco esquerdista. Mas sempre tem alguma coisa, né? Tudo quanto é lugar tem os seus esquerdistas aí, não tem como evitar. Então, tem os deputados, os caras não foram também porque eles sabem que se queima, Lula. Ficar do seu lado se queima. Ah, mas o Jorginho Melo, eu convidei ele porque é importante, porque a obra é dele também, coisa e tal. Não, Lula, a obra não é do Jorginho Melo e não é sua. A obra é da Artemis, que é a empresa privada que fez a obra, não tem nada a ver com o governo. Eles vão financiar a obra com valor de pedágio, ou seja, o financiamento é próprio, não tem nada, o governo não fez nada nessa obra, absolutamente nada, no final das contas, né? E, lógico, chamou o Jorginho para inaugurar também, para tentar trazer o pessoal, mas, cara, ninguém quer ficar perto do Lula. É o que eu falei para vocês, né? O Lula, ele tá se sentindo mal com isso. Dá para sentir, ele reclama do Tarcísio quando ele vai a São Paulo, o Tarcísio não vai lá, reclama aqui do Sul também, do Jorginho e tal. E a verdade é que, ó, em vários lugares, né, Lula tem dificuldade em atrair governistas, né? Ele tenta inaugurar a obra e coisa e tal, e acha que o pessoal vai lá, mas o pessoal sabe que quem tem voto é o Bolsonaro. O Lula não tem voto, né? Então quem aparece do lado de Lula, ao contrário, perde voto, perde importância, né? Aí fica nisso daí. O Jorginho Melo respondeu a crítica do Lula falando que, ó, problema do Lula, né?
Eu tinha um compromisso com os demais governadores da Cona Sud, tinha um debate sobre a PEC da segurança pública e a representação foi da vice-governadora que foi lá. Eu não quero rivalizar absolutamente nada, mas essa obra está atrasada há 12 anos, é uma obra de uma concessionária, não do governo federal. Isso vem se arrastando há muitos anos, né? Ou seja, o cara pelo menos foi honesto. Isso aqui não é obra do governo. Não foi o Estado que fez, não foi o governo federal que fez, não foi o município que fez. É uma obra privada. Então, pô, por que eu vou fazer lá, né? Aí o Lula falou que não, que ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender, declarou o petista. Lula. É fácil de entender, Lula. Você é um leproso radioativo. Ninguém quer estar do teu lado, meu amigo. Você faz as pessoas perderem popularidade. É isso que acontece, né? E o governador respondeu que o problema dele, não quero ser desrespeitoso, a régua de cada um é a régua de cada um. Caraca, bicho. Eu vou te falar um negócio, né? Enfim, é isso daí. O Lula tá preocupado com isso, cara, porque nas outras épocas, nos outros governos dele, ele adorava esse negócio de chamar o governador. Era uma coisa de honra pro governador estar do lado do Lula num palanque, né, e coisa e tal, né? O Lula não percebe. Ele acha que quando o STF anulou o processo dele, acabou, que ninguém mais acha que ele é um pinguço corrupto, idiota, um cara que quebrou o Brasil completamente. Não! O STF anulou tudo, então não tem mais nada disso. Acorda, Lula, acabou, a sua carreira política acabou. Deram um jeito de te botar na presidência da República aí porque queriam tirar Bolsonaro a qualquer custo, fizeram sabe-se lá o que para te colocar na presidência da República. Esquece, apoio popular mesmo você não tem mais, acabou, todo mundo sabe. E o pouco que você tinha de credibilidade você está destruindo com esse seu governo de merda, que só faz merda por aí, né? Não tem nada de novo, só tentando voltar pro passado e coisa e tal. Enfim, aí você vê as fotos do coisa, né? Eu procurei um monte de... Cadê o povo? Onde é que tá o povo nessa inauguração? Porque inauguração, você vai lá, leva o povo e coisa e tal, e tá aqui a foto aqui. A foto, tem essa foto aqui, né, do Lula com não sei quem aqui, não sei quem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas participaram da inauguração, olha só. Não teve povo. Sabe por que não teve povo? Porque se tivesse povo, estavam xingando o Lula lá. E isso se tivesse gente, né? Porque provavelmente nem apareceu o pessoal lá. Aí botaram essa foto assim, mostrando só o Lula. Porque se mostrar o outro lado, o povo mesmo, não tem ninguém, né? Só tem o pessoal mesmo fazendo palhaçada lá. É como se o Lula tivesse alguma popularidade lá. Enquanto isso, lá no Pernambuco, em Gravatá, no interior do Pernambuco, Bolsonaro resolveu passear lá em Gravatá. E olha só a quantidade de gente que aparece para ver o Bolsonaro ali em Gravatá, interior do Pernambuco, em tese, reduto eleitoral do Lula, né? Lugar que o Lula tem mais voto e coisa e tal, lotou a cidade para ver Bolsonaro. Estava inaugurando alguma coisa? Não, foi lá passear, foi lá fazer bater papo com o pessoal lá. Pois é, Lula, esse é o tamanho do problema que você tem. Você é um leproso radioativo, ninguém quer chegar perto de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da soltura do Felipe Martins. Tá? Uma boa notícia, uma notícia muito atrasada. O Felipe Martins está preso sem nenhum motivo, era o coelhinho da vez, como a gente falou. O Alexandre de Moraes, o pessoal da PF do Lula, né, essa turma aí da elite aristocrática socialista de Brasília, queria porque queria que ele confessasse alguma coisa ou implicasse Bolsonaro de alguma forma. Não conseguiram. Ele acabou sendo solto agora pelo Alexandre de Moraes, né? Finalmente é um bom caminho. Por que será que o Alexandre de Moraes amoleceu? O que está acontecendo que o Alexandre de Moraes está ficando mais molenga de uns tempos para cá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 300 canais, mas é o mesmo gordo com pano verde, Corinthians, o Biden do futebol e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Felipe Martins é um caso absurdo, né? Como a gente falou para vocês, ele foi preso supostamente porque teria tentado fugir do Brasil em dezembro de 2022. Uma época que ele não era procurado por nada, que ele não tinha nenhum processo contra ele. Ele poderia ter saído do país, não tinha nada que impedisse ele de ir para os Estados Unidos se ele quisesse ir. Mas o pior, ele não foi para os Estados Unidos. Tem evidências e mais evidências de que ele não foi para os Estados Unidos. E, no entanto, forçaram uma prisão preventiva dele aqui,
com um objetivo muito claro, que todo mundo sabe o que é. Querem que ele confesse alguma coisa do Bolsonaro, né? É o mesmo truque que estão usando com o Silvinei Vasquez, com o cara lá, o Coronel Neymer, com um monte de outras pessoas ligadas ao Bolsonaro aí, que justamente eles querem o quê? O problema deles, como eu já expliquei para vocês, não é prender o Bolsonaro. Prender o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não está nem aí mais para a lei, para a Constituição, para devido processo legal, ordenamento jurídico brasileiro, não está nem aí para nada. Meu. Se ele quisesse prender o Bolsonaro, ele emitia a ordem lá e prendia, e pronto, e acabou, não tem nada. Esse pessoal já superou essa fase de acreditar em leis há muito tempo, né? A questão deles é que o problema deles é justamente acabar com a popularidade do Bolsonaro, que eles tinham expectativa. Esse era todo o plano deles, era acabar com a popularidade do Bolsonaro. E não conseguiram, e falharam miseravelmente, né? Então, mandaram soltar o Felipe Martins porque viram que não tem jeito. Mas vamos analisar com calma isso daqui, porque, assim, que era um absurdo ele estar preso? Era um absurdo, mas é aquele esquema que eu estava falando com vocês, né? Eles tentaram isso com o Mauro Cid, conseguiram que o Mauro Cid fizesse uma delação premiada, né? Mantiveram o Mauro Cid preso, ameaçaram prender o pai do Mauro Cid e não sei o que lá. Ninguém tinha nada, não tinha absolutamente nada de errado com eles. Inventaram história de cartão de vacinação e não sei o que lá, nada de errado. Queriam o quê? Uma confissão. Porque eles não têm nada, a verdade é isso, não tem nada. Aí o Mauro Cid veio com um papo de que houve uma minuta de um estado de sítio, de que não sei o que lá, mas que não assinaram. Meu amigo, aonde que está o crime nisso, pô? Não tem crime nenhum nessa história, né? Todo governo considera um monte de minuta de um monte de atos e decide não usar esses atos, não fazer nada. Por que seria golpismo você considerar uma ata errada? Tanto era uma ata errada que eles decidiram não fazer nada. Pronto, está tomada a decisão. Errado seria se eles tivessem agido em cima disso. A ata lá do estado de sítio era uma coisa errada, então pronto, não vamos fazer isso. Não tem crime nenhum nisso daí. É uma coisa que chega a ser impressionante como distorcem a coisa. E por que distorcem tanto? Porque a elite aristocrática socialista de Brasília precisa que você acredite que Bolsonaro é um golpista. Ficaram 4 anos tentando convencer todo mundo que Bolsonaro é golpista e não conseguiram convencer ninguém. Tanto que tem pesquisa da Datafolha falando que 51% acham que Bolsonaro é perseguido. É lógico que é perseguido, é óbvio que ele é perseguido. É óbvio que não tem lógica nenhuma essas acusações dele. Ele perdeu a eleição, saiu. O Lula, o pinguço corrupto, tá lá na cadeira de presidência. Onde é que tá o golpismo nessa história? Cadê o golpe nessa história? Esse pessoal fica fingindo, achando que todo mundo é débil mental igual eles, né? Ou tá tão preso na bolha da esquerda. Aliás, eu acho que esse que é o problema, sabia? Eu acho que a esquerda conseguiu um esquema muito, muito forte com pessoas próximas ao Alexandre de Moraes para manter ele na bolha da esquerda, porque só pode ser isso, né? Eu fico imaginando que não tenha uma pessoa do lado do Alexandre de Moraes para dar um toque nele e falar, olha só, cara, o pessoal da direita tem razão também, tá? Eu não estou dizendo que estou certos em tudo, até eu critico o Bolsonaro em algumas coisas também, mas tem razão em algumas coisas, né? E principalmente tem razão no ponto central, é perseguição contra Bolsonaro. Mas essa bolha esquerdista que está tomando, ele que está dominando o Alexandre de Moraes, eu não sei se é feita por artifícios, né? Colocaram pessoas perto dele para esquerdar o cara, para só dar opinião esquerdista, cooptaram amigos, pessoas da família, ou se é chantagem, não sei. Às vezes eu fico pensando que pode ser chantagem, né? Alguma coisa tipo assim, ó, se tu não fizer isso, a gente vai fazer não sei o que lá, né? Pode ser. Enfim, o desespero da esquerda é esse, eles sabem que não conseguem mais voto de verdade, corações e mentes das pessoas eles não conquistam mais, né? Aí partem para esse tipo de ignorância. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes já deu mais do que provas de que vestiu a camisa da esquerda e as opiniões dele são as opiniões da esquerda. Não, porque a culpa é das redes sociais. A culpa é das redes sociais, não é possível. Como que o povo não gosta da esquerda? O povo não tem cabeça, o povo tem que gostar daquilo que a gente quer. Se ele não gosta daquilo que a gente quer, então é porque tem alguma coisa errada, tem rede social fazendo alguma coisa, não sei o que lá. Argumentar que é bom, nada, né? Quer ver o caso mais claro disso? Quando o Alexandre de Moraes falou sobre disparos em massa de WhatsApp. Essa era a lorota que a esquerda contou em 2018 para ter perdido a eleição para o Bolsonaro. Não porque perdeu uma eleição, porque teve disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá. Primeiro, nunca encontraram o disparo em massa de WhatsApp. Se tivessem encontrado, era outra história. Nunca encontraram. Segundo,
Que ideia idiota, né? Desde quando as pessoas vão se convencer por disparo em massa de WhatsApp? Eu recebo um monte de WhatsApp anônimo de empresa aí querendo vender coisa e tal. Isso é lorota, todo mundo ignora. Você presta atenção naquelas pessoas que você confia, né? Nas pessoas que estão próximas a você, que você tem como uma fonte de referência. Eu não confio em coisas aleatórias de disparo em massa de WhatsApp. Isso não muda a cabeça de ninguém. A esquerda falou isso por quê? Porque eles perceberam que eu perdi a eleição, tentaram jogar uma coisa para puxar o tapete da eleição para tentar dizer que o Bolsonaro foi eleito ilegitimamente. E o Alexandre de Moraes, até o final, falava que não, porque na eleição de 2022, se tiver disparo em massa de WhatsApp, que vai ter consequências e não sei o que lá, como se isso fosse verdade. Não foi, nunca aconteceu. E se aconteceu, seria irrelevante. Ou seja, a cabeça do cara está na esquerda. Ou porque botaram uma turma em torno dele ali para convencer ele dessas ideias, ou porque estão chantageando o cara. Né? Não sei, pode ser as duas coisas. Enfim, e aí depois, qual que é o problema desse pessoal? Né? O grande objetivo deles é fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro, para voltar o PSDB a ser o partido da oposição no Brasil. É tudo que eles querem, né? Não vai acontecer nunca. Mas aí, o que eles achavam? Né? Vamos tirar o Bolsonaro, foi o que eles fizeram. Chegaram, quando eles viram que perderam a eleição, que não tinha jeito, eles acharam que o Bolsonaro ia falhar no mandato dele, que não ia nem conseguir terminar o mandato. Mas Bolsonaro conseguiu, ao contrário, conseguiu com apoio popular. Sempre que Bolsonaro começava a ser atacado pelo establishment, ele chamava o povo para a rua, o povo ia para a rua para apoiar Bolsonaro, então não tinha como tirar Bolsonaro no mandato dele. Conseguiram tirar nas eleições com muito custo, por ali 0,8% dos votos ali, que foi a diferença. Sabe lá o que eles fizeram para conseguir essa diferença? O fato é que, mesmo antes disso, já bateu o desespero na elite aristocrática, que eles não gostam do Lula também não. Só que eles viram que só o Lula conseguia tirar Bolsonaro da presidência. Era o único que fazia frente a Bolsonaro. Qualquer outro perdia para o Bolsonaro. Então tiraram o Lula da cadeia, né, descondenaram o cara, anularam todos os processos que eles próprios já tinham julgados que eram válidos, porque aquele questionamento da 13ª zona de Curitiba já tinha sido levantado no STF, o STF já tinha entendido que era o lugar, o juiz natural desse processo, mas aí mudaram de ideia, falaram que não sei o que lá, não é mais nada, acabou tudo, cancelou todos os processos, Lula pode ser candidato, deram um jeito do Lula ganhar a qualquer custo ali. Eu não sei não, cara, pra mim isso tem alguma coisa de chantagem, não é possível que esse pessoal ficou convencido com essa história, tem alguma coisa por trás disso daí, né? Mas enfim, fizeram tudo isso. Só que o problema deles é o seguinte, eles achavam que tirando o Bolsonaro do poder, não, aí Bolsonaro nunca mais, ninguém mais quer saber de Bolsonaro, Bolsonaro saiu do poder, não tem mais o dinheiro do cargo, nunca mais vai conseguir agradar ninguém. Qual não foi a surpresa deles que tiraram o Bolsonaro do poder e ele continuou com o mesmo apoio da população que tinha antes, talvez até mais, porque ficou cada vez mais clara a perseguição contra ele. Aí fizeram a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Pegar aquele caso da reunião com os embaixadores ali, que, cara, que coisa impressionante, em 6 meses tornaram um candidato inelegível. A média no TSE são 4 anos desse tipo de processo de inelegibilidade. Em Bolsonaro, em 6 meses, correndo, às pressas, com um negócio que não tem uma jurisprudência para dizer que tornaria ele inelegível. Ao contrário, né, quebra várias jurisprudências do TSE, mas tornaram o Bolsonaro inelegível, né, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sei lá quantas vezes tornaram o Bolsonaro inelegível em 2026. Um absurdo, ficou patente para todo mundo que era uma injustiça com o Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Caiu a popularidade do Bolsonaro? Não, continuou o Bolsonaro muito popular, com todo mundo apoiando ele, com muitos deputados apoiando ele. Aí o pessoal começou a desesperar, né? Aí começaram a tentar jogar as coisas na parede para ver o que colava. Cartão de vacina, caso das joias, não sei o que lá, não sei mais o que lá. Começaram a jogar isso na parede e nada colava. Por quê? Porque tá óbvia a perseguição ao Bolsonaro. Caraca, disseram que o Bolsonaro perseguiu baleia, cara. Literalmente, um dos processos é que Bolsonaro teria incomodado uma baleia no litoral brasileiro, cara. Caramba, tudo, né? Bolsonaro peidou no elevador, não sei o que lá. Cara, tudo os caras tentavam fazer para fazer. Veja, não é para prender o Bolsonaro, como eu falei para vocês. Se fosse prender Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não tá nem aí para lei, para jurisprudência, para coisa, ele prendia. O problema deles é fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro. E eles não estão conseguindo. A única expectativa deles agora é justamente montar um caso sólido contra o Bolsonaro. Alguma coisa que seja assim, uma grande informação que realmente faça as pessoas não gostarem do Bolsonaro. Aí que vem essa coisa, a estratégia do Coelhinho, de prender pessoas próximas a Bolsonaro na expectativa que eles façam a delação do Bolsonaro.
Segundo a esquerda, foi isso que eles fizeram na Lava Jato. Não foi, tá? A Lava Jato não teve isso, não teve ninguém solto depois de assinar a delação premiada, não teve nada disso. Agora teve. Ou seja, das duas uma, ou o Alexandre de Moraes está convencido que a esquerda está falando a verdade, está naquela bolhazinha da esquerda ali, ou ele está sendo chantageado para fazer exatamente o que a esquerda quer, que é, em tese, imitar a Lava Jato contra Bolsonaro. Só que está falhando miseravelmente, porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Contra o Lula, teve um caso concreto, foram 12 juízes em 3 instâncias, ao longo de 6 anos, um monte de investigação, não foi um cara delatando sei lá o quê, falando de uma ata que não foi assinada, que não sei o que lá. Não, foi um caso concreto, uma coisa que tem inúmeras evidências, inúmeras coisas coletadas ali. Isso que levou à prisão do Lula, né, que levou à condenação do Lula. Ali há, de fato, e mais do que isso, todo brasileiro sentiu no bolso, na crise de 2014, a roubalheira do governo Lula e Dilma. Agora, Bolsonaro, estou querendo convencer que Bolsonaro foi golpista, mas cadê? O Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, tá o Lula sentado lá na cadeira, e, ou seja, fica esse negócio que, cara, é um absurdo completo isso daí, não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim. Mas eles querem que você acredite nisso. Esse é o problema deles, não vão conseguir. A impressão que eu tenho é que o Alexandre de Moraes já percebeu que a coisa está ficando estranha para ele, né? Porque talvez, se ele estava nessa bolha esquerdista, né? Talvez a eleição do Maduro tenha feito ele pensar que, caramba, eu estou tomando as mesmas decisões do Maduro, né? Tudo que eu faço, até a questão do X, né? Do Twitter e o Elon Musk, caramba, paralelos assim absolutos entre o Maduro e aqui no Brasil. Ou seja, o Alexandre de Moraes começou a perceber que ele está jogando do mesmo time dos ditadores. Talvez tenha sido isso que tenha sido o caso. Ou então, talvez ele tenha percebido lá pelo processo dos republicanos lá no Congresso americano que a coisa dele, ó, a esquerda está tentando voltar ao poder a todo custo, mas não está conseguindo não, tá? Nos Estados Unidos, tudo indica que o Trump vai ganhar esse ano, então não vai ter esquerda mais lá para ajudar, o Maduro não está com dificuldade de se manter no poder lá na Venezuela. Ou seja, o pessoal começou a ver que se apostou muito no cavalo da esquerda, e o cavalo da esquerda está começando a botar a língua para fora. Então começa a ficar arriscado, né? Porque essas coisas vão voltar para o Alexandre de Moraes. Um dia o Alexandre de Moraes vai ser perseguido por essas decisões que ele está tomando inconstitucionais agora. Não tem outra alternativa. Ele tem que ser perseguido. O Alexandre de Moraes tem que ir para a cadeia em algum momento. Não vai ser agora, porque ele ainda tem muito poder, mas em algum momento vai ser, pode ter certeza disso. O que ele fez foi errado demais. Ele jogou fora toda a Constituição brasileira, todo o bom direito, todo o devido processo legal para perseguir Bolsonaro a todo custo. Ele tem que responder por isso, não tem jeito, né? Aí o que eu digo, ele soltou também o Silvinei Vasquez, que era outro coelhinho, né? Que eles queriam que ele dissesse que o Bolsonaro mandou ele perseguir os eleitores no Nordeste, coisa e tal. Ele libertou o Silvinei Vasquez, não conseguiu nada dele, libertou o Coronel Naimer também lá em Brasília, libertou um monte de coisa, por quê? Porque viu que não adianta. Mesmo esse pessoal falando alguma coisa, não vai colar isso, né? O cavalo da esquerda está botando a língua para fora. Já começou a dar medo no Alexandre de Moraes, né? O último inquérito das fake news, que foi lá do Rio Grande do Sul, já não ficou com o Alexandre de Moraes, já ficou com a Carmen Lúcia. Ele já está querendo se livrar das coisas, né? Ele está percebendo que a coisa está pegando para ele. A Carmen Lúcia agora está entrando nessa roubada. Espero que ela saiba o tamanho da roubada que ela está entrando. Vai ser outra que vai ter que ter um tribunal para julgar esse pessoal. Não é possível que esse pessoal vai acabar e vai se aposentar e não vai ter que pegar um tempinho de cadeia por conta do que eles estão fazendo com o Bolsonaro, né? E aí, e ainda tem coisa acontecendo, né? Por exemplo, o Daniel Silveira continua a novela, né? O cara já tem direito à progressão de regime. O caso do Daniel Silveira não é coelhinho. O caso do Daniel Silveira é simplesmente vingança da esquerda, né? A esquerda quer punir o cara a qualquer custo. O cara já tem direito à progressão de regime. Em situação nenhuma, a progressão de regime no Brasil é barrada por falta de pagamento de multa. A multa continua sendo devida, evidentemente, mas a progressão de regime é processada. A PGR falou que não, que tem que pagar a multa. E aí foi paga a multa, o pessoal fez a vaquinha, pagou a multa, só que agora dizem que tem que pagar a multa com correção monetária, tem que pagar a correção monetária da multa, né? E, bom, eu fiz a minha vaquinha aqui, tá aqui a vaquinha, libertemdanielsilveira@gmail.com, eu vou deixar aqui. Tá aqui, ó, tá em nome de Paulo César Rodrigues de Faria, que é o advogado do Daniel Silveira, é do PicPay, então eu vou transferir aqui, dá alerta de golpe aqui, ó, dá alerta, meu amigo, pessoal não é brincadeira não, cara, não, vou transferir e assumir o risco. Tá aqui feita a transferência, não é muita coisa, mas é o que eu posso no momento,
E o importante é ir aí o pessoal ajudando esse negócio aí, porque, cara, é um absurdo o que estão fazendo com os apoiadores do Bolsonaro, um absurdo o que estão fazendo com o Daniel Silveira. Essa injustiça tem que ser reparada. Não é possível que a coisa continue desse jeito. Que bom que o Alexandre de Moraes já está percebendo o tamanho da roubada que ele está se metendo. Ele vai perceber mais claramente à medida que forem passando o tempo, né? A esquerda morreu, meu amigo, acabou, não tem mais esquerda. A esquerda não consegue conquistar mais corações e mentes de ninguém. Ficam forçando a barra, usando força institucional, isso não dura muito tempo. Esse pessoal vai ter que prestar conta depois. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar do prejuízo da Petrobras. Olha só, quem diria que eleger um pinguço corrupto para a presidência do Brasil, que por sua vez vai botar os cupinchas dele corruptos na Petrobras, iria causar prejuízo na companhia, né? Cara, isso é impressionante, tá? Olha, havia de fato uma expectativa que a Petrobras diminuísse os lucros nesse trimestre, porque o preço do petróleo está meio baixo e teve alguns efeitos causados pelo governo Lula, por exemplo, a desvalorização do real, né? O real desvalorizou muito, e também a questão de uma dívida tributária que tem aí, que o governo Lula está cobrando tributo pra caramba. Lembra o Taxad, dos memes do Taxad? Pois é, está cobrando imposto como se não houvesse amanhã. A Petrobras teve que pagar essa multa também. E daí, ou seja, havia expectativa de uma diminuição do lucro. Só que ninguém esperava prejuízo da Petrobras. Isso é um absurdo. A última vez que teve prejuízo na Petrobras foi no auge da pandemia, né? Que aí a gente estava com uma pandemia mundial, né? Havia um motivo. É o que eu falo para vocês. Eleger um pinguço corrupto é uma pandemia inteira comprada de graça. Eu não sei por quê. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas que votaram nesse pinguço corrupto. Essa notícia foi sugerida por Riobaldo Jagunço, conhecedor de peixe à la Schwab e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, isso aqui foi totalmente inesperado. Eles esperavam um lucro de 14 bilhões e tiveram um prejuízo de 2,6 bilhões. Né? Já se esperava um lucro menor, já sabiam que ia dar problema. Né? No primeiro trimestre, a companhia teve um lucro de 23 bilhões. Se esperava um lucro bem menor agora, mas ainda um lucro, né? Porque vocês sabem, tem um ditado que diz por aí que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada, né? Agora, para você conseguir fazer uma empresa de petróleo quebrar, é só com Dilma e Lula mesmo, não tem outra alternativa, só esses caras para conseguirem esse feito. E a gente vai ver aqui que eles têm explicação, né? Eles falam que não, que tem explicação, porque foi isso, foi aquilo, foi não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na prática você vai ver ali que é má administração. É o governo Lula roubando dinheiro da Petrobras como se não houvesse amanhã, seguindo uma política da era da Dilma, né, de fazer política com o preço do petróleo e sacaneando o brasileiro de duas formas. Primeiro, porque esse custo todo vai acabar sobrando para a gente mais adiante. E segundo, que com o prejuízo da Petrobras. Toda vez que uma estatal tem prejuízo, quem banca é você que paga imposto, não tem jeito, né? O dinheiro tem que vir do governo. Enfim, olha só o que está dizendo aqui. Saiu a coisa da Petrobras, aqui ó, o lucro da Petrobras sempre muito grande. Em 2022, lucros enormes da Petrobras, aqui coisa e tal. 2023 já deu uma caída. Por que deu uma caída em 2023? Porque justamente foi aí que a Petrobras começou a política dela de dumping, né? A Petrobras, hoje, ela quer recomprar refinarias que foram privatizadas por Bolsonaro. O pessoal injustamente fala que Bolsonaro não privatizou a Petrobras. Ele privatizou um bocado de coisa da Petrobras, não privatizou a Petrobras inteira, não conseguiu chegar nisso. Mas privatizou um monte de coisa. O Lula quer recomprar essas refinarias. E como que ele está fazendo isso? Ele está adotando uma política de manter o preço do petróleo, dos produtos, né, da gasolina, do diesel, não sei o que lá, da Petrobras, abaixo do preço do mercado. O que acontece nesse caso? As refinarias que foram vendidas para as outras empresas começam a ter prejuízo, né? Então isso se chama dumping. Isso é um crime econômico aí, tem várias regras. É lógico que o CAD não vai fazer nada, né? Porque o CAD, em tese, é para proteger a concorrência no Brasil, mas o CAD é do governo federal, então não vai fazer porcaria nenhuma nesse caso. Aí, ou seja, a Petrobras está mantendo o preço da gasolina mais barato, a mesma coisa que fez na época da Dilma, quando quase quebrou lá atrás, em 2013, 2014,
Vocês lembram disso, né? No governo da Dilma, quando teve a reeleição da Dilma, no dia seguinte o preço da gasolina subiu 30%, porque ela estava segurando o preço para ganhar a eleição, né? Enfim, o Lula agora está segurando o preço para conseguir reestatizar as refinarias. E aí o que está acontecendo no final das contas? A Petrobras está tendo prejuízo. Teve outros fatores? Teve outros fatores. O pessoal está explicando aqui, a Miriam Leitão está explicando aqui, ó. A Miriam Leitão já está passando pano aqui. Não, mas teve explicação da Petrobras para o prejuízo, eu não sei o que é lá e coisa e tal. Mas verdade seja dita, ela também está criticando o governo aqui, tá? A coluna dela também critica o governo. Ela fala aqui que a explicação são duas coisas. Primeira coisa é a questão de um acordo tributário aqui, ó. Isso porque a empresa, aqui é uma outra matéria, tá? Mas isso porque a empresa teve 2 eventos não recorrentes que acabaram de ter impacto nos resultados. O primeiro foi o reconhecimento de um custo de 10 bilhões de reais de despesa financeira referente a um acordo com o CARF, anunciado no último 18 de julho, né? Vocês lembram essa história do CARF? Essa história do CARF foi justamente uma mudança que teve do governo Bolsonaro para o governo Lula. Como o governo Lula quer roubar mais a sociedade, quer tributar mais impostos e coisa e tal, o Lula mudou a forma do CARF, né? Mudou a forma do voto do CARF. O CARF é uma espécie de tribunal feito pelo governo para discutir questões tributárias, né? Então, você e o governo discordam sobre determinado imposto. O governo acha que você tem que pagar mais, você acha que tem que pagar menos pela lei, né? Como é que seria resolvido isso antes? Você entraria na justiça. Só que isso é muito caro para o governo. Então o que o governo fez? Ele criou o CARF, que é uma espécie de justiça preliminar de tributos e coisa e tal, que é composta em parte por empresários para decidir, né, se realmente é justo, quem que tem razão nessa dívida, né? Só que qual que é o problema dessa história? Continua sendo o mesmo problema, como é do governo, o governo acha que tem razão quase sempre. Ainda mais quando entra um governo, como o governo Lula, que decidiu que no empate, em caso de empate, a razão é do governo. No Bolsonaro era diferente. Se desse empate, a razão era do empresário. Então estava muito tranquilo, diminuía o número de impostos que as empresas tinham que pagar. E não tenha dúvida, quando a empresa paga mais impostos, você paga mais impostos, porque esse custo da empresa tem que ser repassado para os preços dela, o que a gente está vendo aqui na Petrobras. O custo desse acordo que eles fizeram aqui, ó, havia uma discussão que poderia chegar a 44 bilhões de reais, eles fizeram um acordo e aceitaram, aqui está falando 10 milhões, é errado, isso aqui, o valor correto é 18 bilhões, aqui ó, 19,8 bilhões de reais, então aqui está escrito errado aqui na matéria, é 19,8 bilhões de reais que a Petrobras aceitou pagar, é menos da metade do que estava sendo pedido pelo governo, né? Mas ela aceitou pagar agora. Por que aceitou pagar agora? Certamente porque teve interferência na Petrobras para aceitar isso daí. Muito melhor seria jogar isso tudo para a justiça e discutindo isso na justiça. Ah, vai ter que pagar 44 bilhões? Talvez. Lembra, se o acordo está aqui, se a coisa está sendo discutida no CARF, é porque não tem certeza quem está certo. Pode ser o governo, pode ser a empresa. Então, ou seja, um absurdo isso daqui, né? A Petrobras aceitou esse negócio, mas eles estão dizendo que na verdade é uma coisa boa, porque senão a gente teria que pagar 44 bilhões e vão pagar só 20 bilhões, metade. Eu não sei não, tá? Normalmente os acordos de impostos saem mais baratos do que isso. Eu achei uma péssima decisão aqui. Isso aqui claramente o governo Lula quer dinheiro, o governo Lula está querendo grana, né, para fechar o problema do déficit dele esse ano, então fez um acordo com a Petrobras, paga aí Petrobras para a gente resolver o problema, ou seja, sacaneou a Petrobras e com isso sacaneou todos os brasileiros para poder ajudar o Lula e o Haddad na sanha arrecadatória deles, né? E aí depois teve mais uma coisa aqui que foi a questão do dólar, né? O dólar subiu muito aqui no Brasil, parte da dívida da Petrobras está em dólares, então esse custo da dívida subiu bastante. Então a outra parte do problema aqui é de novo o governo Lula. O Lula falando besteira, aumentou o preço do dólar, deixou todo mundo desconfiado, fez um monte de gente tirar dinheiro do Brasil, com esse papo dele de que tem que gastar mesmo, que não sei o que é lá, que déficit não é custo, é investimento e não sei o que é lá, as lorota que ele falou, que não tem base nenhuma isso daí. Com isso piorou a situação, ou seja, a gente vai pagar, como diz aqui o Mário Sabino aqui, você vai pagar 2 vezes o prejuízo da Petrobras. Primeiro, você vai pagar como acionista da Petrobras, né? Como o governo brasileiro é acionista da Petrobras, ele tem que cumprir esse prejuízo aí da Petrobras, né? Então vai sair dos impostos nossos a cobertura disso daí. E segundo, esse problema todo que está acontecendo é porque a Petrobras se recusa a aumentar o preço da gasolina para continuar fazendo dumping contra as refinarias que foram privatizadas. Ou seja, ao invés da Petrobras simplesmente reajustar o preço da gasolina agora, ela segura isso daí.
Aí você fala, não, pô, isso aí é bom, né? Tô pagando mais barato pela gasolina, né? Poxa, afinal, no final das contas, eu não quero pagar caro na gasolina. O problema é que a história mostra que isso vai desaguar lá na frente num aumento muito maior da gasolina. Por quê? Porque senão a Petrobras vai quebrar, meu amigo. Não tem essa, né? A gasolina está mais cara. O fato do dólar ter aumentado de valor faz com que a gasolina seja mais cara. Se a Petrobras não aumenta agora, vai piorar a situação mais adiante. O Lula está empurrando isso com a barriga, porque ele quer recomprar as refinarias que foram privatizadas, e quando ele fizer isso, aí ele vai subir o preço da gasolina, vai ter que subir muito mais do que subiria agora, neste momento, né? Então, se a gente vai pagar 2 vezes esse prejuízo, mostra claramente a lambança toda, né? É injusto culpar só a Chambriand aqui, a Magda Chambriand. A verdade é que a culpa, o problema disso é que já vinha desde o governo passado do Praxis. O problema disso é eleger o Lula. Esse é o problema. É lógico que no momento que o brasileiro decidiu eleger um pinguço corrupto, que foi acusado de corrupção, que foi condenado por corrupção na Petrobras, o que vocês acham que iria acontecer com a Petrobras? É lógico que ia virar um antro de corrupção e de má administração de novo. Foi exatamente o que aconteceu. E agora não podemos nem reclamar, porque, porra, né, o brasileiro foi lá e confirma. Pronto, aí, porra, botaram de novo o corrupto controlando a Petrobras. Esperavam o quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma polêmica que está rolando na internet com relação a um gesto que a treinadora da Hungria teria feito na ginástica olímpica. O gesto de ok, ela fez o gesto de ok. Mas é lógico, a esquerda mundial está desesperada, porque vocês sabem, a Hungria é dirigida pelo Viktor Orbán, que é uma pessoa que eu não gosto, eu já fiz várias críticas a ele, tem muitos motivos para criticar o Orbán, o fato dele ficar do lado do Putin, o fato dele prejudicar a ajuda à Ucrânia, tem um monte de coisa para criticar a Hungria de verdade. Isso daqui não é uma dessas coisas, não tem nada desse negócio de apito de cachorro e não sei o que lá. Esse pessoal fica inventando isso daí para criar fantasias na cabeça deles, né? Mas, curiosamente, isso chamou atenção para o problema do pódio todo negro na ginástica artística olímpica, né? Lembra aquele pódio que a Rebeca Andrade do Brasil ganhou com 2 ginastas negras americanas, fazendo uma reverência a ela, né? Pois é, tem gente dizendo que foi roubado aquilo ali. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Não Subestime o Poder Destrutivo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui está a Marie Claire, que é uma revista da extrema esquerda, né, virou um folhetim esquerdista aqui na internet. É aquilo que eu falo para vocês, né, a mídia tradicional, ela perdeu completamente o contato com a realidade, ela não tem mais o público dela, o público que costumava buscar a revista Marie Claire e coisa e tal, e outras revistas tantas que tem por aí, né. Então eles acabaram descambando para o extremo político, né, que é onde eles conseguem alguma audiência exatamente fazendo coisas como essa, que todo mundo comenta, né? Aí o pessoal acaba indo lá para ver a matéria da Marie Claire e tem alguma audiência, muito mais do que eles têm normalmente, né? O fato é isso daqui, ó, tá a moça, a técnica da Hungria, fazendo o sinal de ok no pódio, né, com a ginasta dela na coisa. Aí o pessoal, ai, eles estão fazendo um gesto supremacista e não sei o que lá, né? Que gesto supremacista? É o gesto de ok, isso é usado há anos em um monte de lugar, não tem nada de errado com isso daí. Esse pessoal, isso surgiu, vocês sabem, né, numa brincadeira do Forchan. O Forchan começou essa brincadeira de que o gesto de ok era white power, né, poder branco, não sei o que lá, né, os dedos formavam a letra W e a coisa formava o O, né, o P, né, e aí seria white power, né, poder branco. Pô, que loucura isso, não tinha lógica nenhuma. A esquerda engoliu esse negócio e começou a usar essa coisa. Aí, quando confrontaram eles, falaram, olha só, não, isso aí é brincadeira, isso aí foi uma sacanagem que fizeram no Forchan, né? Aí eles vieram com essa de que não, começou como uma brincadeira, mas depois grupos supremacistas começaram a usar isso daí de verdade, não sei o que lá.
Ah, para com isso, cara, só na cabeça desse pessoal que tem algum problema. A técnica fez o sinal de ok e pronto, não tem nada de gesto supremacista, que coisa absurda que estão inventando com isso daqui, né? Agora, aqui, o que eles falam aqui é que os gestos conectando as pontas do polegar, o indicador para formar as letras W e P, que seria White Power, né? W com os dedos e P. Tem aqui, esse aqui, essa foi a ilustração que foi usada no Power, no 4chan, né, para fazer a brincadeira, né? E no final das contas é isso daí. A esquerda adotou esse troço e agora usa isso. O mais engraçado é que você encontra um monte de gente de esquerda fazendo gesto também, mas eles não botam nunca, entendeu? Eles só querem usar isso para cancelar as pessoas que eles, por algum motivo, não gostam disso, não gostam da pessoa e coisa e tal, né? Mas aí você pergunta, aí pegaram algumas fotos de supremacistas brancos fazendo o gesto ok. Aliás, nem sei se esses caras são supremacistas brancos, mas enfim, eu imagino que sejam, né? E tá vendo? Se eles estão fazendo é porque... que lógica maluca é essa? Então, porque tem um mané que usa um gesto, então todo mundo agora que usa o mesmo gesto é daquela categoria? Se o pessoal supremacista branco começar a usar, sei lá, a bandeira do Corinthians, a bandeira do Corinthians vai virar um gesto de supremacistas brancos, né? Eles falam isso da bandeira de Gadsden, né? A bandeira de Gadsden é muito usada pelos libertários, justamente porque ela significa a luta do indivíduo contra o Estado, né? Aí eles vêm com essa, não, mas tem supremacistas que usam a bandeira. Pois é, meu amigo, tem supremacista que é burro pra caralho, que usa uma coisa que não tem nada a ver com supremacismo branco, é uma luta do indivíduo contra o Estado, não muda nada o fato deles usarem, eles estão usando errado, não tem nada a ver com supremacismo branco isso daí, né? E, diga-se de passagem, supremacistas brancos usavam muito socialismo também, diga-se de passagem, mas isso eles não lembram, eles gostam de pegar essas coisas para tentar sacanear o pessoal. Coitada da mulher, eu imagino que ela seja uma técnica há muito tempo e coisa e tal, e fiquei aguentar um monte de gente aqui no Brasil falando merda porque ela fez um gesto de ok na Olimpíada, né? Uma coisa que não tem lógica nenhuma isso daí, né? Agora, uma outra discussão que está surgindo nessa história toda foi a belíssima vitória da Rebeca Andrade, né, que fez um pódio todo negro na ginástica artística. Parece que pela primeira vez na Olimpíada foi um pódio todo negro. E aqui as Olimpíadas estão comemorando, olha que bacana, né? Todas as meninas aqui negras e coisa e tal, que legal e coisa e tal. Só que essa história esconde um problema. O terceiro lugar, não foi a Rebeca não, a Rebeca ganhou mesmo, não teve dúvida nenhuma, né? O terceiro lugar, originalmente, aqui ó, o primeiro pódio todo negro na Olimpíada da Ginástica na história, que bacana, o pessoal comemorando. Eu acho bacana isso daqui, legal, que bom que eles estão comemorando, concordo, é uma conquista bacana, né? Apesar de que não dá para negar a hipocrisia, né? Imagina se um dia alguém fala assim, não, pela primeira vez um pódio só de brancos no levantamento de peso, sei lá, em algum esporte qualquer aí, né? Imagina como é que pegaria mal isso, né? Mas beleza, acho bacana, entendo que né, realmente os negros foram oprimidos por muito tempo, então é uma conquista para eles, né? Agora, qual que é a polêmica desse pódio todo negro, né? Essa moça aqui é a ginasta da Romênia. Ela tinha ficado em terceiro lugar, então seria o pódio, a Rebeca continuaria em primeiro lugar, os Estados Unidos continuariam em segundo lugar, mas ela ficaria em terceiro. A outra moça dos Estados Unidos ficaria em quarto lugar, só que ela foi desclassificada, porque ela teria tocado fora da área, né? Você só pode tocar o seu pé na área branca. Então tem um momento aqui, ó, tá vendo? Ela chegou bem no limite mesmo, mas ela não baixou o pé. Então não tem problema o pé levantado, ela não pode tocar fora da área. E, no entanto, o que deve ter acontecido ali? O pessoal, não, Olimpíada da Lacração. Não, olha só, se a gente desclassificar essa moça aqui da Romênia, a gente consegue um pódio todo negro. Olha que bacana que vai ser uma imagem histórica e coisa e tal. Deram um jeito de desqualificar ela. Tá vendo aqui? Repara que ela não tocou fora, saiu fazendo o exercício dela lá, não tocou fora em ponto algum da ginástica dela, e, no entanto, ela foi desclassificada. Ela chegou a comemorar aqui, ó. Ela estava comemorando, eu não posso tocar o vídeo, porque se tocar o vídeo, você sabe que os Jogos Olímpicos está em cima, né? Qualquer coisa eles dão copyright, né? Strike de copyright. Então não posso tocar o vídeo. Mas até que ela comemorando o terceiro lugar, feliz da vida que ficou em terceiro lugar, aí de repente deu o anúncio de que ela foi desclassificada. Aí ela, toda triste aqui, desclassificada, perdeu a medalha dela, chorando e coisa e tal. E, de novo, eu acho extremamente bacana ter um pódio só de negras, achei lindo de morrer e coisa e tal, mas a polêmica ficou. Foi merecido ou teve dedo da organização falando, não, vamos tirar a branquinha que apareceu aqui para ficar tudo negro, para fazer a Olimpíada da Lacração, né?
Eu não sei. Deixo para vocês aí, o que vocês acham que aconteceu? E só para deixar claro, tá? A menina que perdeu a medalha não é da Hungria, não, é da Romênia, né? Estão acusando o pessoal da Hungria de ter feito ok, porque agora aparentemente virou crime fazer o gesto de ok, né? E o caso aconteceu com a menina da Romênia, só para não confundir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o debate da Band, que aconteceu ontem. Na verdade foram vários debates, teve em várias cidades do Brasil. Eu vou falar principalmente do debate de São Paulo, vou falar um pouco do debate do Rio, conforme for eu falo sobre os outros debates em outros vídeos, porque simplesmente é muito debate para falar, né? Eu ontem cheguei a fazer uma live para acompanhar o debate com o Rafael Lima, a gente ficou comentando o debate, coisa e tal. Infelizmente eu acabei tomando um strike de copyright, na minha visão um strike injustificado, porque não é quebra de copyright se você está comentando algum assunto. Então eu estava falando sobre o debate à medida que o debate acontecia, né? Vocês sabem como é que é esse negócio, isso é um problema, eu não vou entrar na justiça porque eu não gosto de entrar na justiça, mas considero que foi uma queda de copyright inapropriada, porque eu estava comentando o debate. De qualquer forma, eu com strike eu fico 7 dias sem poder fazer live, então as lives que estavam preparadas para hoje com os políticos libertários e no início da semana que vem, infelizmente não vão poder acontecer, e eu também não vou fazer as lives da semana ao vivo do Ancapso nesse sábado. A live da semana ao vivo do Mundo em Revolução vai acontecer, porque é outro canal, não tem problema, mas a live do Ancapso no sábado não vai acontecer também, devido a esse strike, né? São 7 dias que eu não posso fazer live aqui no canal, então, e depois coincidiu que semana que vem eu tô indo para São Paulo, então vou ficar uma semana e meia lá em São Paulo fazendo um monte de podcasts lá, e, ou seja, só no final de agosto que eu tô de volta com as lives aqui no canal, né? Então, vamos falar sobre o debate aqui, o que aconteceu. Foi engraçado, foi divertido, o Pablo Marçal foi a grande figura do debate, não tenho o que dizer, mas teve um monte de coisa importante, e um ponto importante que eu digo nessas coisas, né? O fato do cara ter ganhado o debate, e na minha visão o Pablo Marçal ganhou o debate, não tenho o que dizer, não quer dizer que ele vai ganhar pontos no final das contas, né? O que importa são as pesquisas que vão vir a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Muri Simpson, o Didico de Galinha, Sindicato das Esposas que Odeiam Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem tivemos o primeiro grande evento aí das eleições de 2024, esse ano tem eleições municipais, então estamos para escolher os candidatos, os prefeitos e vereadores das cidades aqui no Brasil, e lógico, o principal foco das atenções é a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, né? São Paulo é a principal capital do Brasil, uma cidade que tem um orçamento maior do que muitos estados por aí, maior que até que alguns países por aí. E a disputa hoje está concentrada entre o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e o Guilherme Boulos, que é da esquerda ligado ao Lula, né? Também é da esquerda a Tabata Amaral e o Datena, que estão aqui entrando no meio de azarões, e o Pablo Marçal também se diz de direita, mas é amigo do Dória, se é amigo do Dória não pode ser de direita, né? No máximo centro-esquerda ali. Então, ou seja, é uma eleição que tá todo mundo ali mais ou menos na centro-esquerda para esquerda, não tem ninguém de direita de verdade aqui, né? O Boulos, portanto, é o candidato do Lula, o Ricardo Nunes é o candidato do Bolsonaro. Por enquanto a briga está entre esses dois, né? Vamos ver se muda alguma coisa agora. Teve uma ausência notável no debate, que foi a Marina Helena, que é a candidata do Novo, que tem uma boa participação nas pesquisas aí, está acima até de alguns dos candidatos que estavam nessa pesquisa. Em tese, pelas regras, ela deveria participar do debate, mas segundo a Band eles explicaram que não, porque pelo formato a gente não queria botar muita gente, não sei o que lá. Por algum motivo, portanto, ela não foi chamada para o debate, né? É muito triste isso daí, achei que foi uma falta muito grande disso daí. Talvez ela seja a única pessoa que pode ser considerada de direita nessa turma aqui, né? Lembrando que o Ricardo Nunes, ele não é propriamente de direita, ele tem o apoio do Bolsonaro, então eu acho que é uma coisa válida. Como eu falo para vocês, não existe esse negócio política, você tem mesmo que fazer acordos, tem que fazer ajustes, não dá para querer uma chapa puro sangue de direita e coisa e tal. Então estou apoiando o Ricardo Nunes aqui, acho que ele é o candidato bom em São Paulo, mas vamos ver, né? Uma pena a Marina Helena não ter participado.
Mas como eu disse para vocês, a grande figura do debate foi o Pablo Marçal, não tenha dúvida disso. Se tem alguém que ganhou o debate, foi o Pablo Marçal. O tempo todo foi muito agressivo com todo mundo. Bom, todo mundo criticou muito o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Ricardo Nunes é o cara que está na frente, né? O cara que está na disputa, e como ele é o atual prefeito, é muito fácil criticar o trabalho dele, então todo mundo atacou o Ricardo Nunes o tempo todo. Até quando se fazia a pergunta entre dois candidatos independentes, a pergunta tinha a ver com crítica ao Ricardo Nunes. E aí, mas o Pablo Marçal, por exemplo, na hora de falar com o Boulos, né, ele falou que minha pergunta vai para o Boulos, né, dando a entender que o Boulos cheira cocaína, né? Para quem não lembra, alguns dias antes do debate, o Pablo Marçal falou que ia levar provas de que dois candidatos, ou ia levar a indicação de dois candidatos que seriam cheiradores de cocaína no debate, né? Não falou quem era. O Ricardo Nunes falou que fez exame toxicológico, que levou o exame toxicológico para o debate. Eu não sei se fez mesmo, se não fez, o que foi a história, né? Mas o fato é que o Pablo Marçal não usou esse troço contra o Ricardo Nunes, né? Mas usou contra o Boulos, né? O Boulos não falou nada, ficou quieto. Chega a ser engraçado o Sakamoto dizer aqui, ó, que o Nunes fez dobradinha com o Marçal ao levar o disparate da questão do exame toxicológico a sério aqui, ó. A acusação feita pelo empresário que dois rivais seriam cheiradores de cocaína, né? E aí o Ricardo Nunes fez exame toxicológico, então no caso não seria ele, né? E daí ele ficou preocupado. Agora, peraí, por que o Boulos não fez o exame toxicológico também, né? Se o Boulos tem essa preocupação também, se o Boulos acha que o Marçal ia chamar ele de cheirador, é só ter feito o exame toxicológico, resolveu o problema, né? Ficou estranha essa história aí, meio que entregou o Boulos e o Marçal não perdoou, né? O Marçal realmente caiu em cima do Boulos, mas não foi só do Boulos não, também ele criticou muito o Ricardo Nunes, criticou todo mundo, até a Tabata Amaral, não sei o que lá. E, como diz o pessoal aqui, teve muito pouca proposta. Eu achei o Datena muito apagado. O Datena é um cara que é da comunicação, né? Ele é um apresentador e coisa e tal. Achei que ele teria uma performance melhor na televisão. Foi uma performance muito apagada, muito quietinho. Mais uma vez também atacou o Ricardo Nunes, né? Todo mundo tem que atacar o Ricardo Nunes. Até porque o Boulos é aquele negócio. Ele vai chegar no segundo turno? Provavelmente vai. Mas ele perde para quem for contra ele no segundo turno. Então, ou seja, o que o pessoal tem que atacar é o Ricardo Nunes. A chance de chegar no segundo turno é justamente tirar o Ricardo Nunes e entrar com o Boulos no segundo turno e aí ganhar do Boulos, né? Mas, de novo, achei o Datena apagado, levou umas invertidas do Ricardo Nunes. Realmente, concordo com o Gil Diniz aqui que o Datena estava apagadão aqui, ele não conseguiu se impor, né? A Tabata Amaral foi outra também que chegou a fazer umas acusações, acusou o Pablo Marçal de um monte de coisa, não sei o que lá. Mas ficou um negócio assim meio também tímido, ficou um negócio apagado, não deu uma personalidade na coisa dela, né? A verdade é que os candidatos fizeram um debate com poucas propostas, mas isso daqui tudo quanto é debate é assim, cara, político. Quando que vocês viram debate entre políticos em que tem propostas, ideias de alto nível e coisa e tal? Foi um show de Big Brother Brasil, de um xingando o outro, um chamando o outro de cheirador e não sei o que lá e coisa e tal. E é isso aí mesmo, é diversão pro pessoal. Não tem nada. Você acha que vai ter proposta? Você acha que político tem proposta? Político não tem nada. O político quer roubar, meu amigo. É sempre assim. Não tem essa, não faz diferença, não, né? Aqui, ó. Segundo o resumo do UOL aqui, eu achei até que uma coisa que eu achei errado. O Guilherme Boulos foi associado ao Maduro e ao Ramais, mas foi pouco associado. Eu achei que o Ricardo Nunes, por exemplo, não criticou, não jogou esse negócio do Maduro contra o Boulos, podia ter feito isso mais. O Ricardo Nunes foi o principal alvo dos adversários, como eu expliquei, é natural que seja, ele é atual prefeito, né? O Boulos foi associado ao Maduro, Ramais e a questão da cocaína, na verdade é essa, né? O que pegou foi isso. O Datena mirou no prefeito atual, todo mundo mirou no prefeito atual, né? O Pablo Marçal ficou desconcertado após pergunta da Tabata Amaral sobre condenação. Eu não vi isso não, tá? O pessoal aqui do UOL tá dizendo que ele ficou desconcertado. Eu achei que ele respondeu muito rápido para a Tabata e falou que era besteira e coisa e tal. A Tabata foi a menos chamada nos embates diretos. O Ricardo Nunes criticou também o Boulos pelo André Janones, né? Boulos, você precisa responder quem é André Janones, porque você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Essa foi boa do Ricardo Nunes, a resposta dele. Podia ter insistido mais no Maduro, podia ter insistido mais no Ramais, né? O Datena falou que o prefeito, falando do Ricardo Nunes, deve ter falado de outro centro da cidade, porque o centro que ele viu não existe, não sei o que lá.
A Tabata Amaral, o candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha em um esquema de fraudes bancárias. Queria saber como fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpe de WhatsApp como esse, né? Mas o Marçal respondeu duro aqui, ó. Essa adolescente que vive falando que representa as mulheres precisa amadurecer um pouco. Você que está nessa cidade, se quiser uma cidade merda que tem hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se quiser uma merda da Venezuela, olha pro Boulos. Ó, é aquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Enfim, o pessoal muito ataque pessoal, muita briga e coisa e tal, proposta nenhuma mesmo, mas isso daí meio que não faz diferença, né? Teve um momento tenso em que alguém perguntou pro Nunes sobre acusações de briga, né, com mulheres e coisa e tal, e a mulher dele gritou da plateia, deixe minha família em paz e coisa e tal. Nunes disse que nunca levantou um dedo contra a mulher, o que aconteceu é que o pessoal inventa essas acusações, e provavelmente foi isso mesmo, inventaram essas acusações, não é a primeira vez que fazem esse tipo de coisa, né? Diferente do amigo do Lula, lá o Alberto Fernandes, que tem foto, né? A mulher fez toda a coisa ali. O filho do Lula também, que o filho do Lula também, né, tem medida protetiva contra ele, tem um monte de coisa, mas abafaram o caso, impressionante. Mas o Ricardo Nunes não tem nada, a própria mulher dele foi lá defender ele, né? E bom, como eu falei, eu acho que o ganhador desse debate foi o Pablo Marçal, não tenha dúvida. Foi o cara que chamou a atenção ali, que comandou o debate, acabou todo mundo ficando em função disso e tentando atacar o Ricardo Nunes, né? Aqui a Globo está falando que ele é o Cabo Daciolo da Faria Lima, mas tem uma diferença nessa história aqui. A Globo não está vendo a coisa completa, não. Por quê? Porque o Cabo Daciolo tinha uma fração muito pequena dos votos, né? O Pablo Marçal não. O Pablo Marçal está empatado em terceiro lugar com o Datena, né? Quer dizer, tem em primeiro lugar está o Boulos e o Ricardo Nunes, empatados em primeiro, na faixa dos 22% dos votos. Em segundo lugar, em terceiro e quarto lugar, tá o Datena e o Pablo Marçal ali em torno de 14% dos votos. Então eu não diria, eu sei que eles estão querendo dizer que ele é o Cabo Daciolo, que não tem chance, coisa e tal, mas eu não diria isso não. Vamos ver o que vai acontecer com a porcentagem de votos a partir daqui, né? Como eu falei, ele sem dúvida alguma foi quem ganhou o debate, mas esse negócio de ganhar debate também não quer dizer que você vai ganhar voto, né? Porque muitas vezes as pessoas olham assim para aquela pessoa que é muito agressiva, que domina o debate e acham que ela foi agressiva demais. E aí preferem não votar nela. Então, aconteceu, por exemplo, com a Dilma e com o Aécio, né? O Aécio fazia debates excelentes, né? Botava a Dilma no chinelo e coisa e tal. Aí tu ia ver a intenção de voto da Dilma subia, a do Aécio caía. Essas coisas não são diretas, assim, de coisa. Então vamos ver o que vai acontecer com as intenções de voto. Eu acho que a Globo está forçando a barra ao comparar o cara com o Cabo Daciolo. Cabo Daciolo também era engraçado, também era um meme e coisa e tal, mas ele tinha pouca chance, tinha pequena a porcentagem de votos nele. O Pablo Marçal tem muito mais. O que vai acontecer agora? Vamos aguardar aí as pesquisas de opinião depois dessa pesquisa, né? Bom, teve também o debate, para a gente falar rapidinho aqui, sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi basicamente a mesma coisa. Uma briga enorme, né? Dividida em linhas ideológicas, então ficou de um lado o Eduardo Paes e o Tarcísio Mota, que são à esquerda aqui, do outro lado o Ramagem e o Amorim, que são mais à direita, e esse cara aqui, que eu nem sei quem é ele. Quem que é esse cara aqui? Marcelo Queiroz, do Progressistas, não faço nem ideia de quem seja. Enfim, mas quem se destacou no caso do Rio de Janeiro foi o Amorim, tá? O Amorim foi presidente do Flamengo, é uma pessoa muito conhecida aqui no Rio, e ele foi o mais agressivo no debate, chamou o Eduardo Paes de um monte de coisa, não sei o que lá. O Ramagem foi bem, botou os pontos dele lá, criticou o Eduardo Paes. Aqui também foi o mesmo fenômeno, o Eduardo Paes é quem está na frente das pesquisas, então naturalmente todo mundo atacou o Eduardo Paes, é o esperado, né? Mas eu achei que o Amorim se saiu muito bem nesse debate, ele foi muito mais enérgico. De novo, isso quer dizer que vai transferir voto para ele? Quer dizer que ele vai ganhar mais voto? Não sei. Mas o fato é que certamente no debate ele foi melhor, né? E ficou também a briga, né? O pessoal tentando empurrar Lula para outro lado. Todo mundo quer dizer que o Lula é amigo do Eduardo Paes, né? É incrível isso, né? O Lula tira voto do pessoal. Então o pessoal quer, não, o Eduardo Paes que é o amigo do Lula e coisa e tal. Enfim, teve ataque coordenado de bolsonaristas à paz, segundo ele, né? Que foi o Rodrigo Amorim e o Ramagem ao Paes e coisa e tal. Mas é natural, foi a divisão ideológica, né? O Tarcísio Mota ficou do lado do Eduardo Paes, perfeito, à esquerda, né? Enfim, aqui tem ataque à paz e coisa aqui, ó.
O Eduardo Paes ficou falando da prefeitura e coisa e tal, fugindo dos ataques dos outros candidatos. Basicamente a mesma coisa que o Nunes fez lá em São Paulo. O Ramagem chamou o Paes de omisso e coisa e tal. Aqui, repara como é que o UOL já bota aqui, né? Nomeado chefe da ABIN na gestão do Bolsonaro, querendo colar no Ramagem a questão da ABIN lá, né? Mas o Ramagem tá bem pra caramba, agora tá começando a campanha aqui. Lembra que tava o Eduardo Paes lá na frente e o Ramagem lá com 10% e coisa e tal? As pesquisas estavam dando isso, né? Por quê? Porque as pesquisas, o pessoal queria que o Ramagem não concorresse. Como o Ramagem concorreu, colocaram o Ramagem mesmo, a percentagem já subiu para 32%. Já está 40% Eduardo Paes, 30% o Ramagem. E agora que começa a campanha, né? Tem certeza que vai ser isso daí, que vai ser o Ramagem que vai ganhar aqui no Rio. O candidato do PL diz que o Rio vive uma crise de segurança, fato. E teve a briga dos lulistas e bolsonaristas lá, isso é normal, e teve a disputa por Bolsonaro. Então a briga é empurrar o Lula para o outro lado, né, porque o Eduardo Paes não quer que o Lula esteja do lado dele, o Eduardo Paes não fala nada do Lula, mas o pessoal diz que o Lula está do lado do Eduardo Paes. E, por outro lado, o pessoal quer o Bolsonaro do seu lado. Então, tanto o Amorim quanto o Ramagem disseram que tinham o apoio do Bolsonaro, né? Enfim, a mesma coisa, um monte de briga, um monte de coisa, teve menos acusações, como é que eu vou dizer, baixas, né, de cheirar cocaína, esse tipo de coisa, como em São Paulo. Enfim, de novo, achei que o Amorim foi o melhor no debate, gostei do Ramagem também, mas o Amorim foi o melhor nesse debate, mas de novo não adianta nada isso, tem que ver agora como é que ficam os números nas pesquisas eleitorais a partir daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso de agressão contra a ex-mulher do Alberto Fernandes, né? Você lembra, o Alberto Fernandes é o presidente da Argentina, aquele que o pessoal, muitas mulheres aqui no Brasil falaram como é bom ter presidente na época que ele estava dirigindo a Argentina e não sei o que lá, e fechou tudo na época da pandemia, né? Aquele negócio que quebrou a Argentina completamente. E lembra, o cara era um esquerdomacho, né, feminista e coisa e tal, falava, não, porque temos que proteger as mulheres e não sei o que lá e coisa e tal. E agora a gente descobre que a mulher está acusando ele de agressão, né? E começaram a vazar as imagens do processo lá na Argentina. E não são coisas bonitas de se ver, não, né? Essas aqui são algumas das imagens, são de datas diferentes, isso daqui, né? Imagens que ela tomou justamente das agressões que ele fez contra ela ao longo de vários anos, né? E aí é o que eu falo para vocês, meu amigo, depois que acabou o dinheiro, acabou o amor, cara, não tem essa, não. Lula, se prepara, tá? Quando tu sair da presidência, meu amigo, o amor acaba, cara, acaba rapidinho. Essa notícia foi sugerida por Deca Seg Ancap, Maduro, ministro do presidente Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um absurdo isso, evidentemente, né? E é o que eu falo para vocês, esse pessoal que gosta aí de bancar de feminista, de esquerdomacho, não sei o que lá, esses são os piores, meu amigo. É gente fraca acaba sendo mais cruel ainda nessas horas. Então, isso daqui são as imagens que tem lá, mas não tem só imagem, tem prints também dele falando com ela que é um absurdo, que não sei o que é lá, que a gente não pode ficar brigando desse jeito, que você tá me machucando, que eu não tô conseguindo respirar direito, não sei o que é lá, e ele respondendo com ela, brigando com ela nos prints lá do WhatsApp. Ou seja, é verdade? É mentira? Não sei. Isso aqui tá no processo lá da Argentina, né? Mas eu diria que tem uma chance grande de ser verdade, né? E não parou por aí, né? Tá o pessoal aqui agora com o novo escândalo, que foi o seguinte, essa moça aqui se chama Tamara Pettinato, e aparentemente ela era um amante do Alberto Fernandes, né? E aí agora que deu essa coisa toda aí, que deu essa revolução toda, também vazaram as imagens do Alberto Fernandes com ela, né? Então ela tá falando aqui, ó, aqui, ó, ela escreveu uma cartinha aqui, para Alberto Ángel Fernandes, de Tamara Pettinato, o amor de sua vida, aqui ó, com o símbolo da República Presidencial da Argentina. Eu te amo, né? Ela dizendo para ele que bonitinho e coisa e tal. É lógico, o Alberto Fernandes casado com a outra lá, o cara mó tigrão, né? Comendo a menininha aqui, né? Novinha também, coisa e tal. Cheio das cuidadoras, o Alberto Fernandes, né? Vou te falar o negócio, meu amigo. A situação tá ficando feia lá pro cara. Aí você fala, pô, mas como é que vazou esse vídeo? Porque esse vídeo tá no celular
do Alberto Fernandes, né? Como é que vazou essa informação? Isso vazou depois. Isso aqui saiu nos jornais lá da Argentina, o vazamento, né? Tem aqui outras conversas dos dois, os dois batendo papo e não sei o que lá. Vários vídeos do Alberto Fernandes sendo infiel à Fabíola, né, que é a mulher dele, dentro do Palácio Presidencial, dentro da Casa Rosada lá na Argentina, né? Então, passando em tudo quanto é jornal e televisão lá da Argentina, o cara, não, porque não sei o que lá, ela falando um monte de sacanagem pro cara, que coisa de putaria mesmo, e aí descobriram que foi isso daqui, ó, Homero Pettinato, é o irmão daquela moça. O irmão daquela moça, né, da Tâmara Pettinato, é um irmão mais novo, ele disse que, ele postou aqui, ó, acabo de ir almoçar, jantar com o Alberto e jogamos FIFA. Ganhei de 7-1, comemos e vimos um filme, não se falou de política em nenhum momento, né? Aí esse garoto aqui é um garoto pequeno, tá? Um garoto novo, o irmão dela é novinho, né? Aí botaram aqui uma cena do filme de sacanagem, brincando com a situação, né? O garotinho lá jogando FIFA e o Alberto Fernandes comendo a irmã dele, né? Ou seja, aparentemente foi isso que aconteceu. E aí, esse garoto é que é a chave da coisa. Pelo que está dizendo aqui, o pessoal tá falando aqui, ó, foi o Franui. Franui acho que é um prato argentino, né? Mais caro da história, né? Que foi o que eles comeram no jantar aqui, né? A história toda é isso daí, né? Esse garoto, parece que Alberto Fernandes deixou o celular com o menino, né? E aí ele encontrou um monte de fotos do Alberto Fernandes com a moça e mostrou para a Fabíola. Ou seja, o garoto é um herói, né? Ou seja, o garoto aqui, o Homero Pettinato, pegou o celular do Alberto Fernandes e mostrou para a Fabíola, que é a mulher do Alberto Fernandes, as imagens que tinha coisa da irmã dele, né, que estaria traindo, o Alberto Fernandes estaria traindo a mulher dele com a irmã, e outras imagens aqui. E outras imagens aqui, né, com a Tâmara Pettinato e outras mulheres também aqui, tudo dentro do Palácio Presidencial, dentro da Casa Rosada. Olha que coisa, né, meu amigo? Eu vou te falar uma coisa realmente impressionante, esse pessoal esquerdomacho aí, realmente impressionante isso. E aí, é lógico que resultou disso daí, resultou do Alberto Fernandes espancando a esposa dele, né, e daí ela entrando com uma ação contra ele, já está a ação aqui explicada, parece que o Alberto Fernandes está proibido de sair da Argentina e tem que manter uma distância de 500 metros da Fabíola, não pode se aproximar dela, aqueles mandatos de restrição, né, de que não pode chegar perto dela e coisa e tal. E aqui, ó, ela falando com ele aqui, você vai me bater? Você tá maluco, né? Me sinto mal, você tem me batido há 3 dias seguidos e coisa e tal. Não consigo respirar direito, por favor, para, me sinto mal, né? Enfim, essa é a situação lá do Alberto Fernandes, do amigo do Lula. O Lula apoiou esse cara aqui, tentou ajudar ele a fazer o sucessor dele lá na Argentina, né? Olha que confusão que está acontecendo ali, né? Virou o assunto, evidentemente, todo mundo falando sobre os vídeos íntimos do Alberto Fernandes com a moça, né? Ontem, o Alberto Fernandes chegou a falar que a mulher dele estava mentindo, que é mentira, que nada daquilo aconteceu, que é mentira. Mas Alberto, eu acho que com esses vídeos que vazaram aí não tem muito como argumentar não, tá? Que tem alguma coisa, tem. Pode ser que a mulher esteja exagerando, esteja colocando mais coisa do que realmente foi, né? Pode ser, né? A gente não sabe, né? Pode ser que ela esteja fazendo isso tudo justamente porque foi traída pelo Alberto Fernandes e quer descontar no cara. Até pode ser, mas a essa altura, meu amigo, a coisa já tomou um tamanho tão grande, já tomou uma dimensão tão grande lá na imprensa argentina, que vai ser difícil o Alberto Fernandes escapar da cadeia, né? Lula, se prepara, meu amigo, se prepara, Lula, 2026 você sai, não tem mais dinheiro, aí o que vai restar para Janja é esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui já entraram com um processo contra o Alberto Fernandes para cortar totalmente a aposentadoria dele em função dessa agressão dele contra a ex-esposa, né? O pessoal aqui, ó. Em definitivo, entendemos que o fato de ele ter infringido normas legais ditadas pelo próprio Alberto Fernandes, ou seja, ele próprio que sancionou leis contra a violência doméstica e ele foi lá e fez violência doméstica contra a esposa dele, constitui causas suficientes para considerar que o ex-presidente carecem de requisitos para mérito e honra que exige a pensão vitalícia para ex-presidentes. Ou seja, a pensão vitalícia de ex-presidente vai ser cortada do Alberto Fernandes porque ele atacou a ex-mulher dele, ou seja, no final das contas, vamos ver o que vai dar isso daqui. Estão entrando com a ação agora, né?
E lógico, muitas piadinhas também, né? O Alberto Fernandes aqui, ó, nenhuma a menos, todos ao Congresso no dia 3/6 às 17 horas, né? E aqui o que ele realmente pensava de nenhuma a menos, né? Nenhuma a menos na hora de entrar na porrada, né? Só pode ser isso que ele pensava nessa hora, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da entrevista do Daniel Filho, que foi um dos principais diretores da emissora, né? A emissora Rede Globo, na época que fazia sucesso, que tinha novelas realmente campeãs de audiência e coisa e tal. O Daniel Filho foi o responsável pela direção da maior parte dos sucessos da emissora, né? E ele deu uma entrevista agora bombardeando a Rede Globo, dizendo que, olha só, sinceramente, acabou. Não existe mais a Globo como eu conheci ela, né? O padrão atualmente é muito ruim das novelas, nem assisto mais. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 300 canais só para me se confundir na intro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu sempre falei aqui, eu acho que as novelas da Globo realmente são um patrimônio brasileiro. A Rede Globo sempre teve uma qualidade excepcional nas novelas, em muitos dos programas que ela fazia, tá? Toda a Rede Globo tem um padrão de qualidade muito grande. A minha única crítica à Rede Globo é que eu acho que ela ficou grande demais para o espaço que ela tem hoje no mercado, né? Com a chegada dos serviços de streaming e o YouTube, o público da TV aberta ficou muito menor do que já foi no passado. Mas o Daniel Filho traz algumas outras críticas a essa história. Segundo ele, houve uma queda na qualidade das novelas que são apresentadas lá, né? Eu não sei. É uma coisa que eu vejo que pode ser também um cansaço do formato, né? Como eu falo para vocês, a população hoje em dia procura entretenimento em vídeos mais curtos. Eu percebo aqui no canal que se eu faço vídeo de 1 hora, o pessoal não vê vídeo de 1 hora. Tem que ser vídeo de 15 minutos, 10 minutinhos no máximo, 10, 15 minutinhos no máximo, aí que é o vídeo que o pessoal gosta de ver. Se você começa a botar vídeo muito grande, né? O pessoal tá mais para ir pro TikTok, que é vídeo de 30 segundos, do que assistir vídeo longo. Então, é um dilema realmente, né? Uma novela, você lembra, novela, meses, anos, às vezes você acompanhando aquela novela e coisa e tal. Então, assim, é uma coisa que as pessoas não têm mais esse comprometimento todo que houve no passado. Talvez seja um formato que desgastou. Mas tem também, é lógico, a questão da lacração, né? Ele não fala disso aqui não, tá? Na entrevista dele ele fala aqui, ó, o Daniel Filho não poupou críticas ao momento atual da Globo, da teledramaturgia da Globo. Ele disse que as novelas da emissora não prestigia mais as obras da casa. Ele foi diretor de novelas marcantes como Irmãos Coragem, Dancing Days. Dancing Days eu lembro, Irmãos Coragem eu não lembro não, eu era muito novinho nessa época, mas Dancing Days eu lembro. Confessou que não se interessava mais por TV aberta, tem se entretido com streaming e canais do YouTube, né? É isso, Daniel Filho assiste o nosso canal aqui, grande abraço para você, Daniel. Sabe o que eu assisto? Assisto muito YouTube e streaming. Eu também só assisto YouTube e streaming. E digo mais, assisto muito YouTube e de vez em quando assisto alguma coisa no streaming. Não vejo televisão aberta. Ele diz aqui, essa entrevista ele falou para o F5 aqui da Folha de São Paulo, justamente no dia do lançamento do livro O Lado B de Boni, né? O Boni, vocês sabem, também foi um diretor muito conhecido lá na Rede Globo, muito influente, né? E saiu recentemente da Globo. E ele escreveu esse livro agora, que também é bastante crítico da Rede Globo, né? E ele fala aqui que ele está perdido, não sei que horas que entra o programa, que horas sai, fico perdido. E é verdade, é o que eu falo para vocês, depois que você acostuma a ver vídeos sob demanda, quando você quer ver o vídeo, você escolhe o vídeo que você quer ver, você escolhe o assunto e vê na hora que você quer. Cara, para você voltar para o esquema da TV aberta, que horas que passa a novela? Ah, não passa é tal hora. Então tem que estar ligado na novela na tal hora que vai passar a novela. Cara, você não volta mais para isso, você acaba perdendo totalmente o interesse, né, disso daí, né? É muito melhor para o espectador você escolher a hora que você vai ver o programa, escolher a temática do programa que você vai assistir. Aqui, ó, com relação a novelas, ele alegou que já não tinha hábito de vê-las na época que ele as dirigia, né? Mas que o desapreço pelos temas ficou ainda mais forte com os folhetins atuais. Já não assistia fazia muito quando eu fazia, agora não sei o que aconteceu, deu uma caída de qualidade. E eu meio que concordo, eu acho que deu uma caída de qualidade, né? Uma dificuldade do pessoal de escrever o formato, mas também, como eu disse, né, também uma mudança no padrão do público, né? O público está diferente hoje em dia, o público exige coisas diferentes em termos de história, em termos de
ficção, em termos de entretenimento na tela, né? Bom, ele fala aqui também, tem uma outra coisa que ele comenta aqui, que ele chegou a quase voltar para a Globo, que em determinado momento, não, tá nessa outra coisa aqui, ele chegou a quase voltar para a Globo, que, aqui ó, ele recentemente, ele deu uma entrevista com a Hildegard Angel para a TV Brasil 247 no YouTube, e disse que a negociação só não avançou porque a direção do canal tentou proibi-lo de falar sobre política, né? O que fez com que ele recusasse. Ele disse que só entraria na Globo, só aceitaria voltar para a Globo se ele pudesse falar de política, né? E bom, como ele estava dando uma entrevista para a TV Brasil 247, você sabe de que lado da política que ele deve se posicionar. Eu não sei não, né? Eu estou vendo aqui pela matéria, né? De qualquer forma, chega a ser engraçado isso, né? Porque justamente é um dilema da televisão aberta, é esse. Por quê? Porque no YouTube você não tem esse problema. Se você é de esquerda, você clica nos vídeos do pessoal da esquerda e pronto, e assiste os vídeos lá. Se você é de direita, você clica no dos vídeos do pessoal da direita e pronto. Se você é libertário, clica nos vídeos libertários e pronto. Resolvido o problema. A Rede Globo não tem como fazer isso. A Rede Globo é uma só, ela tem que botar um programa ali e tem que torcer para agradar a maior parte do público, né? E aí que ela cai nesse dilema. Ou ela abraça um lado do espectro político, abraça a esquerda ou abraça a direita, ou tenta se manter neutro a maior parte do tempo. Infelizmente, para a Rede Globo isso é muito difícil de fazer, né? A Rede Globo já ficou marcada como uma televisão de esquerda já. O apoio deles ao Lula é enorme, né? Um apoio assim comensurável ao Lula. Não tem um momento que eles não deixam de passar pano nesse pinguço corrupto lá que está na presidência da República. E aí acaba sendo um negócio que não tem como eles se livrarem dessa questão política. Mas eu imagino que a Globo encare isso como um problema realmente, né? Porque cada vez que um diretor, ou uma atriz, ou um ator se posiciona politicamente, dificulta fechar patrocínios, dificulta fechar anúncios, perde gente, porque sim, tem gente que deixa de assistir televisão por conta da questão política, né? Cara, é impressionante, depois que a gente se acostuma com o YouTube, né? Eu falo pra vocês, eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe, ela ainda assiste muita televisão, né? Eu acabo assistindo televisão com ela, acabo assistindo o Globo com ela. Cara, é impossível, bicho, é impossível, me dá raiva. Eu fico revoltado com a Rede Globo. Os caras passam muito pano pro governo Lula. Cara, é impressionante, é com tudo. Em qualquer assunto eles dão um jeito de elogiar o Lula e criticar Bolsonaro. Qualquer assunto. Ah, não, choveu não sei aonde. Não, mas na época do Bolsonaro a chuva era muito pior. E o Lula agora é a chuva do amor agora, né? Cara, é impressionante, é tudo. Assim, não tem um minuto, não tem uma frase que se fala na Globo que não seja ajudando o Lula e prejudicando o Bolsonaro. É impressionante. Eu entendo que isso é uma coisa realmente complicada para a Rede Globo equalizar isso daí, né? Eles certamente veem isso como um problema. É um problema para os anunciantes, no final das contas, né? Enfim, eu concordo com o Daniel Filho que a Globo, ela tá em fim de carreira. Assim, a Globo não vai acabar, tá? Ela vai continuar existindo, sempre vai ter alguém que prefere o canal aberto, que prefere a TV aberta e coisa e tal, sempre vai ter coisa, né? Mas a tendência realmente é diminuir muito de tamanho, diminuir realmente muito de tamanho, porque o público que sobrou para a Rede Globo é um público menor. E ela tinha uma estrutura econômica, uma estrutura econômica verticalizada, né? Ela fazia tudo. Ela produzia o conteúdo, ela entregava o conteúdo, ela fazia o marketing, coisa e tal. A grande sacada do YouTube também foi essa. O YouTube, ele abre essa coisa, né? O YouTube, ele faz a parte de entrega do seu vídeo, ele faz a parte de marketing do seu vídeo, mas ele deixa a parte da produção do conteúdo em si para as pessoas fazerem, né? Muita gente faz conteúdo e coisa e tal, então você tem uma diversidade muito maior, você tem uma capacidade muito maior. Se você procurar, você vai achar o vídeo que você quer ver aqui no YouTube. Em algum lugar ele está lá, né? Realmente a Rede Globo não tem como competir com isso daí, né? Eles poderiam atuar como produtores de conteúdo, poderiam atuar como um canal de distribuição, mas pelo visto tem esse problema, né? Não tem muito como fazer isso, né? É uma dificuldade realmente do ponto de vista econômico. Com relação à qualidade das novelas, realmente, sem dúvida alguma, caiu. Talvez por esgotamento, como eu falei, do formato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.